Olá, alunos, tudo bem? Como estão? Aqui é o professor Adriel Cândido, sou o professor de vocês de Sistemas Realimentados, minha formação é em Engenharia de Controle e Automação e sou mestre em Engenharia Elétrica. E vamos para a nossa segunda aula de Sistemas Realimentados. Tá? Então, na nossa segunda aula, acompanhe o capítulo 2 do livro, que é sobre modelagens e critérios de desempenho de sistemas realimentados. Ok? Então, qual que é o objetivo, de aprendizagem? No capítulo 2, será apresentado como realizar a modelagem de sistemas elétricos matematicamente por meio de equações diferenciais. Além disso, poderá realizar a função de transferência para os sistemas. Após a modelagem dos sistemas, você conseguirá avaliar o desempenho de sistemas como ele atua no modelo real e realizar modificações para obter um sistema que atenda o especificado no critério de desempenho. Tá? Então, a nossa aula 2, que é com base no capítulo 2, nós vamos ter um foco muito grande em desempenho de sistemas, tá? Em velocidade de processamento e principalmente estabilidade. Então, modelagem de sistemas elétricos. Quando nos referimos a uma modelagem de sistemas elétricos, tem-se em mente que teremos um circuito elétrico e necessitaremos encontrar o seu modelo matemático que relacione seus componentes. Tá? Então, para conseguir modelar os circuitos elétricos, é de grande importância conhecer as leis de Kirchhoff, que consistem em, primeira, lei dos nós ou das correntes, que a soma das correntes em um nó é igual a zero, ok? E lei das malhas ou das tensões, que a soma das tensões em uma malha é igual a zero, ok? Então essas são as duas principais leis de Kirchhoff e elas precisam estar muito bem fundamentadas na gente para que a gente consiga modelar matematicamente circuitos elétricos, né? Circuitos com resistência, com capacitores, com indutores, tá? Então, principalmente para esses três componentes, é importante conhecer a lei de Kirchhoff. Para quem não sabe, na lei de Kirchhoff geralmente a gente vê nas disciplinas de sistemas elétricos, de análise de circuitos elétricos, análise de circuitos eletrônicos, disciplinas que permeiam, a introdução da elétrica e da eletrônica, trazem geralmente como premissa, a lei de Ohm e posteriormente as leis de Kirchhoff, ok? Então, vamos lá. Ó. Os circuitos elétricos são são compostos basicamente de três componentes principais e lineares, que são capacitores, indutores e resistores, que suas relações de tensão e corrente no tempo e na frequência podem ser vistas no quadro 2 do livro da Unicesumar, que é esse quadro que eu trago para vocês aqui na aula, tá? Então, qual que é a relação, né? Lembrando, pessoal, que esse resistor a gente fala de resistores ômicos, tá? Porque existem resistores não lineares também, mas a gente usa uma frequência muito, muito menor, tá? Mas eles existem. Então, aqui, ó, elemento resistor. Na variável do tempo, eu digo que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. E para achar a corrente, então, por sua vez, eu digo que a corrente é igual a tensão sobre a resistência, ok? Aí, quando eu vou para o domínio da frequência, que é o domínio S, o resistor ele fica igual. Então, independente, se é no domínio do tempo ou da frequência, ele traz a mesma equação. Ó. No domínio da frequência, ele diz que V é igual a R vezes I, e que I, que é a corrente, é igual a tensão sobre a resistência, ok? Então, para o resistor, independente se está no domínio do tempo ou no domínio da frequência, a gente formula ele da mesma forma. Para o capacitor e para o indutor já não é assim, tá? Então, por exemplo, no capacitor, eu digo que a tensão no capacitor ela é igual a 1 sobre Coulomb vezes a integral da corrente no capacitor vezes o dt, ok? Então, quando eu pego essa mesma fórmula da tensão que está no tempo e passo ela para o domínio da frequência, eu digo que a tensão no capacitor é igual a IC, que é a corrente no capacitor, sobre C vezes S. Olha como é que reduziu. Antes eu tinha uma expressão que me apresentava uma integral, né? E agora eu já não tenho mais. Aqui eu reduzi eu tirei essa integral quando eu passei para o domínio da frequência e a fórmula ficou mais simples, né? Eu tenho só uma multiplicação e uma divisão, que é IC sobre C vezes S, onde IC é a corrente do capacitor, C é o valor em Coulomb, vezes S, que é
a variável de frequência. Ainda no capacitor, para eu encontrar a corrente no capacitor, ela é igual, no domínio do tempo, tá, pessoal? Variando no tempo. Eu digo que IC é igual a C vezes derivada de VC sobre DT. Quando eu passo para o domínio da frequência, ele fica que IC é igual a C, que é o Coulomb, vezes tensão do capacitor vezes o S, ok? O C, na verdade, é a capacitância, tá, pessoal? O C é a capacitância que é dado, né, em Coulomb, mas é a capacitância, tá? Então, veja também, ó, na expressão aqui da corrente, eu tenho uma derivada na parte de cima da divisão, e quando eu passo para o domínio da frequência, eu já não tenho mais derivada, eu só trabalho com multiplicação, que é muito mais simples, tá? Então, aqui justifica o porquê de transformar do domínio do tempo para a frequência. Para cálculo é muito mais simples. E o último elemento, o indutor. O indutor, então, para encontrar a tensão dele, que é o VL, é igual a L vezes D de L sobre dt, né? Muito semelhante, né, pessoal? A forma de encontrar a tensão no indutor tem uma certa semelhança com a fórmula da corrente no capacitor. A diferença é que no lugar de ser capacitância é indutância, o L, e a derivada, no lugar de ser com relação à derivada da tensão do capacitor, como era em cima, é a derivada da corrente do indutor, sobre dt também, porque tá variando no tempo, né? Quando eu pego essa fórmula e passo para o domínio da frequência, então eu vou ter que VL é igual a L vezes IL vezes S, ou seja, VL, que é a tensão no indutor, é igual a indutância vezes a corrente no indutor vezes S, ok? Então, é bem mais simples. E, por último, mas não menos importante, para encontrar a corrente no indutor no domínio do tempo, eu digo que IL é igual a 1 sobre L, que é a indutância, vezes a integral de VL vezes dt. E quando eu passo isso para o domínio da frequência, eu digo que IL, que é a corrente no indutor, é igual a tensão no indutor sobre a indutância vezes S, ou seja, VL sobre L vezes S. Uma forma muito mais simples, tá? Então aqui eu tenho já as minhas equações das grandezas, né, de tensão e corrente para cada elemento dos três principais, né, o resistor, o capacitor e o indutor, ok? Vamos falar agora um pouco do circuito RC. O que é o circuito RC, pessoal? O circuito RC é um circuito, né, onde eu tenho dois componentes, né, sendo esses dois componentes o resistor e o capacitor. Pode ser que seja mais de um resistor, mais de um capacitor, mas tem que ser exclusivamente esses dois componentes, né, e a gente chama de circuito RC, que é circuito resistor-capacitor. Tá? Então, vamos considerar a modelagem de um circuito elétrico formado por um resistor e um capacitor mostrado na figura 2 do livro da Unicesumar Mar. Então tá aqui, ó. O circuito RC, ele diz que eu tenho a minha tensão de entrada, né? Eu tenho uma fonte de alimentação nesse terminal. Tenho na sequência um resistor, né? Vindo no sentido aqui horário. Tenho depois aqui, ligado em série com o resistor, tem um capacitor, que aí liga no terminal da fonte, no terminal negativo da minha fonte de entrada, tá? E aqui eu tenho uma extensão aqui em paralelo do capacitor, que é para achar o valor da tensão deste capacitor, né? Ele colocou aqui, o autor colocou, então, os condutores saindo das extremidades do capacitor e gerando aqui uma tensão entre os dois terminais aqui, que seria a diferença de potencial deste capacitor aqui, capacitor C, ok? Então este é o circuito RC. Falando ainda sobre o circuito RC, na modelagem de qualquer sistema, é necessário definir a entrada e a saída a ser avaliada. No circuito RC, poderíamos saber o comportamento da tensão do resistor em função da corrente do circuito. Temos que ter bem definido qual variável de saída queremos saber o comportamento em função de qual variável de entrada para conseguirmos achar a relação de saída para a entrada. No circuito RC, vamos verificar o comportamento da tensão de saída sobre o capacitor VC. Ok? É isso que a gente vai verificar. Em função da tensão de entrada Vin, ou seja, a nossa saída é a tensão do capacitor e nossa entrada é a tensão de entrada da fonte, né? O Vin.
Utilizando as leis de malhas de Kirchhoff, o circuito obtém-se. Então, eu estou analisando só as tensões, tá? Então, nós adotamos aqui que o Vin é positivo, tá? O VR é negativo, porque tá vindo no oposto aqui da fonte de alimentação, né? Da fonte de entrada, da tensão de entrada. Então, se a entrada está positiva, aqui o VR vai dar negativo e o VC vai dar negativo também, igual a zero. Ou seja, eu coloquei todas as tensões envolvidas naquele meu circuito RC e igualei a zero. Por que eu fiz isso? Porque pela lei de Kirchhoff eu posso fazer dessa forma. Lembrando que a lei de Kirchhoff, ela diz que o somatório das tensões, né? Somatório das tensões em uma malha, então tem aqui uma malha, ó. Uma malha. É uma malha. Começa nessa ponta a minha malha, ela dá a volta e acaba nessa outra ponta. Deixa eu apagar que essa figura não ficou tão legal para explicar. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Basicamente assim, ó. Tá correndo assim, ó. Eu tenho uma malha. Tá? Isso é uma malha. E pela lei de Kirchhoff, ele diz que a somatória das tensões de uma malha deve ser igual a zero. Então pega aqui, ó. Vin positivo, né? Porque eu adotei o sentido aqui horário, né? Então Vin, como está no sentido horário, é positivo. O VR está no sentido contrário, é negativo. Tá vendo de encontro ali, né? Com Vin. Então VR é negativo. E a outra tensão que eu tenho nessa malha é da tensão VC, que também está no sentido anti-horário. Está no sentido oposto do VIN. É negativo também. Menos VC. O somatório disso obrigatoriamente tem que dar zero. Tá? Porque isso é uma premissa da lei de Kirchhoff. Ok? Então é isso que está exposto no slide subsequente que eu apresentei para vocês. Tá? Vamos para ele ali então. Então é isso. VIN menos VR menos VC igual a zero. Aqui, ó, aqui eu mostro o como, né, que chegamos nisso. E aqui, vamos modelar matematicamente então. A tensão sobre o resistor é dada pela lei de Ohm, e a corrente que passa pelo resistor é a mesma corrente sobre o capacitor, como pode ser visto nas equações. Então, eu digo que VR é igual a I vezes R, e digo que I é igual a IC. Por quê? Porque eu só tenho, como a gente só tem uma malha ali, a corrente que passa em um passa no outro também. Então, o I, a corrente que passa, todos os componentes, é a mesma corrente que passa no capacitor. Então, modelando matematicamente, eu sei que VR é igual a I vezes R, eu sei que I é igual a IC. Então, utilizando a equação apresentada no quadro 2, eu reescrevo a equação 1, temos a equação 3, que ele diz que a minha tensão de entrada, aqui eu estou substituindo, né? O meu Vin, que é um valor já fixo, né? Porque é da fonte que a gente compra, né? Então, Vin, ele é o mais Vin, né, no caso, né? Aqui, menos. Aí, no lugar de colocar VR, eu coloco a fórmula que eu encontro VR, né? Com relação ao tempo, que a gente ainda não mudou nada de base. Então eu digo que para achar o VR é C vezes D vezes VC sobre DT vezes o R. Por que isso? Porque é meu VR. Lembra que o meu VR é igual a I vezes R? Lembra que o meu I é igual ao meu IC? E se a gente volta lá na fórmula do IC, né? Se a gente volta na tabela, a fórmula do IC, ele diz que IC é igual, no domínio do tempo, tá, pessoal? É igual a C vezes dVc sobre dt. E é isso que está aqui, ó. Isso daqui representa o meu I, tá? Que é igual ao meu IC. Então, essa formulazinha aqui, ela veio lá da minha tabela do IC, tá? Então, mas como eles são iguais, é I. I vezes R. Por que vezes R? Porque, na verdade, aqui, eu não tô querendo... O meu valor que estava aqui antes não era corrente, era o valor de tensão. Eu estava fazendo usando a lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff que fala do somatório das malhas. Então, tudo isso, né? Tudo isso que está aqui, ó, é o meu VR. É o meu VR. Tá? Isso é o meu VR. Por isso que tem esse vezes R. Né? Porque senão eu ia ter só IC aqui, mas não é IC, é VR. Tá? Então, tudo isso, que é o meu I, vezes R. Okay? Então, isso tudo é meu VR. Eu só substituí, coloquei o VR de uma forma diferente. Tá?
Por quê? Porque aí, ó, como eu tenho VC aqui, eu tenho VC aqui também. E aí eu consigo trabalhar de forma mais adequada, que eu troquei de 2 variáveis para uma, né? As outras são mais fáceis de encontrar, na verdade. Capacitância, né? E isso é uma forma de representar também, pessoal. Às vezes, se for pertinente, utilizem dessa forma, senão não. Ok? Menos VC igual a zero. Ok? Então aqui, ó. Sendo assim, né? Se a gente notar aqui atrás, ó, o dVC sobre dt, o que que acontece? Eu transformei, né? Aquilo ali estava tudo no domínio do tempo. Eu tinha um d vezes vc sobre dt. Então eu tinha uma derivada no domínio do tempo. O que que eu faço? Eu aplico a transformada de Laplace. Aqui, ó. Só nesse termo aqui, ó. A transformada de Laplace foi aplicada aqui, ó. Então, transformada de Laplace, né? Que é esse aqui. Fiz a transformada e passei para o domínio S, que aí fica muito mais simples, né? Eu tirei a derivada e tirei até a divisão. Fiquei só com multiplicação. Ok? Então ficou C vezes VC vezes S, né? Isso a gente consegue naquela tabela que eu mostrei anteriormente também. Vezes R, menos VC, que é igual a zero. Perceba que a equação 4 já consta a tensão do capacitor à saída do sistema e consta a tensão de entrada. A partir desse ponto, rearranjando a equação 4, colocamos a tensão do capacitor em evidência. Temos a equação 5. Então eu coloquei aqui o Vin, né? É igual. Vin, o que que eu fiz? Eu peguei isso daqui, ó. Matematicamente falando, eu peguei isso daqui e passei para o outro lado da igualdade aqui, ó. Passei para esse lado da igualdade. Perdão, pessoal, se eles eram antes, se todo esse termo antes estava subtraindo do Vin, eles vão passar somando com o Vin. Então, se era menos, aqui já está mais, ó. Aqui já não tem, aqui é mais. E também isolei o VC para facilitar. Então eu tinha dois VCs aqui, ó. Eu tinha esse VC aqui e tinha esse VC aqui. O que que eu fiz? Eu separei eles. Então, eu coloquei aqui VC vezes C, né? Vezes o S, que é o VC, vezes o C, vezes o S, vezes o R, e vezes o mais 1. O mais 1 é por quê? Por conta desse outro VC que estava aqui, ó. Então, eu reduzi ele à distributiva. Eu isolei os VCs e reduzi ele à distributiva. Tá? Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, eu volto nessa mesma expressão, maior zona. O que eu não quero, eu quis reduzir. Eu tirei esses dois VCs e fiz virar um VC só, fazendo distributiva com os outros termos. Ok? Obtendo a relação de saída sobre a entrada, temos a equação 6, que é o quê? A função de transferência, né? Então, agora eu vou relacionar, eu vou achar minha função de transferência, relacionando minha saída pela entrada. Então, a minha saída é a tensão do capacitor, como a gente viu na figura. A minha entrada é a tensão da fonte, que é igual, aí eu coloco aqui, ó, 1, né? Por quê? Por que que eu fiz isso? Como é que eu cheguei nisso, pessoal? É um modelo matemático, eu estava aqui com o meu VC, eu estava com o meu VC aqui multiplicando esse termo. Eu não quero mais que ele fique multiplicando, né? Eu não quero mais ele aqui junto com esse termo. Então, eu passei o meu VC dividindo, né? Passei meu VC dividindo. Então, quando ele veio aqui para baixo, ó, ele ficou assim, ó, ficou Vin sobre VC igual a C vezes S vezes R mais 1. Ele ficou dessa forma, tá? Só que para mim isso ainda não me serve, por quê? Porque para eu achar a função de transferência é invertido aqui, né? Aqui o meu Vin tem que estar embaixo e o meu VC tem que estar em cima. Aqui ainda é como se tivesse meu 1 aqui, tá, pessoal? Como se tivesse meu 1 aqui, tá? Então, aqui ainda está invertido, por isso que o meu VC fica em cima, é a saída sobre a entrada para eu achar minha função de transferência. Então, o que que eu fiz? Eu inverti os termos, né? Então, o VC foi para cima, o VC foi para cima, o Vin foi para baixo. Consequentemente, eu inverti também na igualdade. Então, o VC está em cima e o Vin está embaixo. Aí eu inverto aqui também. Fica 1 sobre C vezes R vezes S mais 1, que é o mesmo termo que está aqui, ó, que é esse termo aqui. Com isso, eu consigo agora achar minha função de transferência,
eu estou com a minha saída sobre a minha entrada. E aí, fazendo matematicamente, né, eu resolvendo, né, esse 1 sobre C vezes R sobre 1 sobre C vezes R vezes S mais 1, eu chego nessa expressão, que é 1 sobre CR sobre S mais 1 sobre C vezes R. Tá? Cheguei nessa expressão. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso aí. Então, essa eu consigo resolver mais, né? E achar minha função de transferência, tá? Eu consigo reduzir essa expressão aqui, mas essa já é minha função de transferência. Mas dá para reduzir esse termo, tá? Matematicamente, aí é divisão, multiplicação, soma, tá? Modelagens mais matemáticas. No circuito RC, né, ainda, né? Na equação 6 também é chamada de função de transferência do sistema e contém informações importantes que utilizamos para saber o comportamento desse sistema. Então, a função de transferência é importante, que ela ajuda a gente a saber como ele vai se comportar na prática, tá? Então, a equação 6 é uma função de transferência de primeira ordem. Temos o termo S, possui expoente unitário. Os sistemas de primeira ordem possuem funções de transferência no formato da equação 7. Então, esse aqui é o modelo genérico, tá? Esse aqui não tem exatamente o que é aquele primeiro. Só que a gente consegue perceber que o final aqui é muito semelhante. Por que a gente fala que é uma função de primeira ordem? Porque a gente não tem potência, né? Não tem um 1 ao quadrado, né? Não tem 1 ao cubo. O cubo seria de terceira ordem, né? Mas não tem nenhum valor elevado ao quadrado aqui. Então isso caracteriza como primeira ordem, tá? E aqui é o modelo padrão dele. Os sistemas de primeira ordem tem a saída né, sobre a entrada, que é o y de S sobre x de S, e apresenta o valor de 1 sobre t vezes S mais 1. E é o que vai dar o nosso ali, tá? O nosso, quando a gente reduzir esse termo, basicamente vai ficar 1 sobre C vezes S mais 1. No final, provavelmente vai ser isso. 1 sobre C vezes S mais 1. Provavelmente vai ser esse final. E dessa forma a gente sabe que isso daqui, ó, como não tem nenhuma potência, não é um C ao quadrado, não é um S quadrado nem nada do tipo, ele aqui é de primeira ordem. Tá? De primeira ordem. Primeira ordem. Ok? Na prática, para cálculos manuais, é muito melhor que seja de primeira ordem, né? Que aí a gente vai fazer uma função de primeiro grau, né? E aí quando a gente vai para a segunda ordem, a gente já usa equações de segundo grau, e aí a gente começa a aplicar, trabalhar com... Vamos trabalhar com... Me fugiu o nome agora. A gente trabalha com equações de segunda ordem, né? Existem algumas técnicas de resolver, e a principal é a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? A principal é a fórmula de Bhaskara. Então aqui, ó. Qual que é o tipo de comportamento que um sistema daquele que a gente acabou de calcular a função de transferência tem, né? Como é que ele se apresenta, né? Então, ele tem um comportamento basicamente dessa forma, né? Ele inicia em 0, lembrando que o ideal é ficar em 1. Então, por que ficar em 1? Porque vamos pegar o exemplo do ar-condicionado. Se eu seto no ar-condicionado 20 graus, 20 vezes 1 vai dar 20. Então, o ideal é se estabelecer em 1, né, nesse tipo de resposta. Então, ele começa aqui em 0 e vai ganhando proporção. Aqui, ó, basicamente, aquele sistema que a gente calculou, como ele deu 1, né, deu uma constante mais 1, a capacitância é 1 e a resistência é 1. Então, conforme ele vai ganhando, o ideal é que ele chegue o quê? Na resposta 1. Então, para essa configuração do circuito RC, ele vai basicamente próximo aqui dos 5, né? Próximo dos 5 segundos, ele vai se estabilizar em 1. Então é um sistema estável. Por quê? Porque ele tem a rampa de subida dele, que começa em 0, vai, 0,2, nesse instante de tempo. Aí passa pelo 0,4 nesse outro instante de tempo aqui, né? Ordem de meio segundo. Aí 0,6, quase um segundo, ele está em 0,6 de ganho, né, de amplitude. Aí 8 segundos ele está um pouquinho mais, não chegou no 2 ainda, mas está caminhando para o 2. Quando chega, para ele chegar no 1, aí ele tem essa área aqui, né? E aí ele chega no 1 no instante de 5 segundos. E daqui para frente ele vai se manter em 1, tá? Ou seja, um sistema estável, né? Um sistema estável. Então a função de transferência foi importante para isso, para nós. Esse gráfico ele vem da função de transferência, tá? Esse gráfico vem da função de transferência, né?
E aí a gente sabe então o comportamento desse sistema, e sabe que é um sistema estável, porque ele se estabilizou em 1, que é o ideal para a gente, ok? Se fosse um sistema instável, ele não pararia em 1, ele se perturbaria e geralmente atenuaria o erro, tá? Então aqui, ó. Na figura 3 é possível identificar que o capacitor terá uma carga completa, ou seja, sua tensão de saída será igual à tensão de entrada quando passar pela constante 5 de tempo. Eu falei 5 segundos porque ele me dá aqui no gráfico, ó, ordem de segundos. Então ele falou constante 5 de tempo e esse tempo é em unidade de segundos. Essa constante de tempo é dada pela fórmula de τ igual a R vezes C, como visto na teoria sobre circuitos elétricos. Independentemente de se o sistema de primeira ordem ser elétrico, mecânico ou térmico, a curva ao degrau terá a mesma forma de onda, sendo exponencial com a concavidade para baixo. O gráfico da figura 3 é uma aplicação de sinal degrau na entrada do circuito, que é bem comum, tá, pessoal? Esse tipo de entrada degrau, né? Vamos porque o nosso VIN foi uma entrada degrau, é bem comum, é bem aplicável, bem comum de se achar entrada degrau para teste de circuitos. São os mais utilizados, na verdade. Né? O degrau e o impulso também é muito utilizado. Rampa, às vezes. Rampa a gente vai encontrar mais a nível de eletrônica, mas também tem. Tá? Como, por exemplo, soft start, inversores, né? A gente vai encontrar. A aplicação degrau é um sistema que é extremamente fundamental para verificar o comportamento dos componentes, né, ao decorrer do tempo, ou do circuito do sistema ao decorrer do tempo, ok? Sistemas de segunda ordem agora, pessoal. O sistema de segunda ordem voltado para a elétrica vai ser um circuito RLC, tá? O que é o circuito RLC? O circuito RLC é um circuito que, além de ter resistor e capacitor como anterior, ele também tem indutor. Tá? Então, o circuito RLC em série é um circuito que vai dar um sistema de segunda ordem, tá? Então, ele tem aqui a resistência, tem a indutância e tem mais a capacitância. Tem o resistor, o indutor e o capacitor no mesmo circuito, tá? O nome do componente é resistor, indutor e capacitor. E o fenômeno deles, né, ali físico, é resistência, indutância e capacitância, tá? Então, é dessa forma que funciona, tá, pessoal? Então, ele tem um circuito muito semelhante, eu só acrescentei um indutor aqui na ligação em série, né? E todos eles estão no sentido oposto, ó. Eles sempre vão estar, né? Porque conforme a tensão vai passando, vai perdendo tensão nos componentes. Então, os componentes geralmente estão, né, no sentido oposto da fonte de alimentação, tá? Porque eles têm essa perda de tensão. E para essa perda de tensão que acontece na prática, a forma de eu modelar ela matematicamente é fazendo com que ela se subtraia da fonte de tensão de alimentação do circuito. No caso, o meu VIN, tá? Agora aqui, ó, quando eu resolvo ele matematicamente, né, esses circuitos RLC, eles tendem a mostrar 4 tipos de sinais. Diferente da primeira ordem, que só mostra aquele um tipo de sinal, né, que é aquele sinalzinho que vai crescendo até chegar em 1, que é um sinal correto, um sinal de estabilidade. E o sinal de instabilidade, ele tem um erro atenuado, né, e nunca se estabiliza em 1, né? No caso do circuito de segunda ordem, posso ter 4 tipos de respostas diferentes, né? Que aí eu vou ter a resposta do degrau na função de transferência, que segue de 4 formas diferentes, né? 4 formas de ondas, que depende do epsilon, tá? O epsilon que é o que manda nesse tipo de resposta. Então tem a resposta não amortecida, que acontece quando o epsilon é igual a 0. O epsilon, pessoal, é um termo da expressão padrão do sistema de segunda ordem. Então, ó, o epsilon ele entra aqui, ó. O epsilon ele entra aqui. O epsilon. O epsilon é esse daqui. Então, quando aqui for 0, no termo da equação de segunda ordem, é uma resposta não amortecida. O que eu quero dizer com não amortecido? Quer dizer que ela nunca vai se estabilizar no 1, que é o ideal. Ela nunca vai se estabilizar aqui. Por quê? Porque o epsilon é o fator de amortecimento. E se eu não tenho amortecimento, ela não se amortiza. E aí, nesse caso, ó, fica um sinal senoidal. Ah, professor, mas isso é ruim? Quer dizer que o sistema nunca vai funcionar? Não é ruim. É para uma aplicação diferente. No sistema de ar-condicionado, por exemplo, isso é péssimo. Imagina que eu tenho um ar-condicionado que eu coloco 20 e ele varia de menos 40 a mais 40 e nunca para. O ar-condicionado sempre está trabalhando e variando a temperatura. É péssimo. Mas se eu estiver trabalhando com uma rede elétrica, com uma distribuição de energia, com transmissão de energia, esse sinal é ideal, é um sinal senoidal que a gente carrega
na rede elétrica brasileira, né? Que é uma rede que a gente transporta energia de forma alternada, né? Em forma de corrente alternada. Dessa forma, faz todo sentido ter esse tipo de resposta, né? O sistema de redes de energia brasileira, ok? Então, se não for ideal, né? Claro que aí tem que atender os critérios, né? Por exemplo, se a gente está falando na ordem de segundos aqui, se aqui eu estou no instante de tempo de 2 segundos, eu tenho que ter um ciclo completo, né? O que é o ciclo completo? É esse daqui, ó. O ciclo completo, ó. Na verdade, ele começa do meio. Deixa eu arrumar aqui para apresentar melhor para vocês. É que aquele não tem valor negativo, né? Na nossa rede brasileira ele assume valores negativos. Aqui só está valor positivo, mas seria basicamente assim, ó. A grosso modo, ele começa o ciclo completo começa no meio aqui, né? E ele faz assim, ó. Esse é o ciclo completo. Na rede nossa brasileira, né, que tem uma resposta não amortecida, né, de um sistema, ele tem 60 ciclos completos desse no instante de 1 segundo. Então tem 60 formas de onda dessa até aqui, ó, de 0 a 1. Tá? Então é uma frequência alta, né? E nesse caso, quando fosse no instante de 2 segundos, então teria que ter 120 ciclos completos. Esse daqui não, esse aqui está bem espaçado, então não se assemelha à nossa rede elétrica brasileira, né? Só na forma de onda, né? Só que a rede elétrica brasileira também assume valores negativos. Então vamos supor, a monofásico aqui, né, na distribuição de energia, vamos pegar de uma cidade, ele é 127 volts, só que ele vai 127 positivo e 127 negativo, né? Aqui ele só tem valor de 0 a 2, 0 a 2, tá vendo? Ele só assume valores positivos entre 0 e 2, tá? Mas ele é uma forma senoidal, ok? Então esse daqui é uma forma não amortecida. Aqui nós temos uma outra forma para epsilon entre 0 e 1, né, que é conhecida como subamortecida. Então ela tem um amortecimento relativamente baixo, tá? Mas ela amortece, ela se estabiliza, tá? E nessa situação a gente tem essa forma de onda aqui, ó. Essa forma de onda aqui, né, que ela começa em 0, ela passa pelo 1, né, no instante de tempo um pouquinho acima de 1 segundo, né, para essa equação específica, lembrando que o S2 aqui é o epsilon, né? Na verdade, o epsilon ele vai ser esse 2 vezes esse S, né? Então ele vai passar um pouquinho, né? Então ele passa um pouquinho. Aí ele chega aqui perto de 1,2, aí ele volta, ele vai se estabilizando, ele demora para se estabilizar, mas estabiliza. Ele vai estabilizar mais ou menos aqui no instante de tempo, ó, de quase 5 segundos. Muito semelhante ao sistema de primeira ordem, né? A única diferença é que no sistema de primeira ordem, ele não passa do meu ponto ideal, né? Falando de modo geral. Ele geralmente vai fazendo uma curvinha crescente até chegar em 1. No caso do sistema de segunda ordem, ele chega a passar do meu valor de set point aqui, né? Ele passa um pouquinho e ele vai se estabilizando. Onde você vai ver esse sistema de segunda ordem nesse perfil? É muito comum em sistemas de controle de instrumentação industrial, tá? Muitos instrumentos se comportam dessa forma, ok? Eles passam um pouquinho ali do valor 1, né, do valor que eu setei ali, né, no meu instrumento, e ele vai se estabilizando até ele regular, ok? Então, isso é uma resposta subamortecida, tá? Esse é o comportamento dela. A terceira forma de resposta é uma resposta onde o epsilon é igual a 1, né? Não fica entre 0 e 1, ele é igual a 1. Tá? Nesse sentido, é uma resposta que a gente chama de criticamente amortecida. Pode ver que ela demora um pouquinho, né? Ela também se estabiliza, ela está crescendo aqui ainda, né? Vamos supor que mais para frente aqui, ó, ela chegue aqui em 1, né? No instante de tempo futuro, vamos supor que no 3,5 segundos, por exemplo, né? Entretanto, qual que é a vantagem dela? Ela não passa de 1, tá? Ela não passa de 1. E então ela fica sempre dentro do range do ponto 0 até o ponto que eu setei. Qual que é o problema? O problema é que para eu fazer isso no mesmo instante de tempo da resposta anterior, que é subamortecida, eu preciso de um processador melhor, tá? Porque eu estou forçando ele a não passar do meu range, né? O valor que eu setei. Então, e para eu fazer isso no mesmo instante de tempo do anterior, eu preciso ter mais poder de processamento, ok? E se eu quiser diminuir esse tempo, quiser que a curva fique assim, ó, vamos supor, começou aqui em 0, ó. Se aquela aqui, ó, fica nesse instante de tempo que ela começa a se estabilizar em 1, para isso, como foi muito antes do que aqui, ó, aqui vai dar mais ou menos aqui, ó.
se fosse nessa linha azul, né? Para fazer com que o meu sistema responda aqui, tenho que ter um controlador melhor e um processador melhor nesse controlador, tá? Só para vocês conseguirem entender aí, a grosso modo, como que funciona, ok? E aqui, por último, mais ou menos importante, eu tenho a resposta super amortecida, né? Que é super amortecida, são valores de epsilon maior que 1, né? Onde ele realmente é muito amortecido, ele amortece muito, só que ele demora para se estabilizar. Falando naquele mesmo tipo de sistema, né, para as mesmas condições dos anteriores, olha o instante de tempo que ele vai se estabilizar em 1, vai ser mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Acima de 8 segundos, ó. Demora mais para se estabilizar, tá? Eu estou forçando ele a fazer uma curvinha bem bacaninha, linearzinha. Entretanto, não estou forçando, não tô fazendo com que ele não passe do meu set point. Entretanto, eu gasto mais tempo para isso, tá? Então tudo depende da aplicação, tá? Se a aplicação não precisa ter uma precisão imediata, né? Eu posso usar o subamortecido. Se ela não precisa de uma resposta imediata, eu posso usar esse daqui, o super amortecido. Ah, não, mas eu preciso que ele faça um comportamento tendo uma reta mais linear. O super amortecido faz essa curva, por isso que ele suba de forma mais linear. Posso usar o criticamente amortecido. Não, mas eu preciso ter uma resposta mais rápida. Eu posso usar então o subamortecido, tá? Então, tudo depende das aplicações. Aí quais são então as grandezas que envolvem aqui as respostas, né, do sistema de segunda ordem? Né, pegando aqui o subamortecido, que ele tem mais valores para ser apresentado, né? Então eu tenho aqui o TD. O que é o TD? O TD é essa distância aqui onde do meu tempo de atraso, né? O que ele considera como tempo de atraso? Qual que é o tempo que eu levo para atingir metade do meu valor de set point? Né? Porque ele é assim que eles fazem o cálculo dessa forma. Então, por exemplo, se o meu set point é 1, quanto tempo eu levo para chegar no meu 0,5? Na metade da minha amplitude, tá? Então esse é o TD. Tem o TR, que é o tempo de subida. Qual que é o tempo que leva para eu chegar aqui no primeiro momento que eu passo pelo meu set point? É o meu TR. Então, porque ele passa outras vezes pelo set point, ó. Além dessa primeira vez, tem essa segunda vez aqui, né? Tem essa terceira. Ele passa algumas vezes pelo meu set point, dependendo da forma de sistema, né? Do sistema. Então, qual que é o TR? É o tempo de subida. Qual que é a primeira vez que ele passa pelo set point? Tem o TP, que é o tempo de pico, né? Qual que é o tempo que ele leva para chegar até no pico do meu sinal, né? Eu tenho o MP. O que é o MP? É o valor máximo de pico, né? Então, o MP ele conta do meu set point até o pico do sinal. Qual que é esse valor? Tá? Tem o TS, que é o tempo de acomodação. Tá? O TS é o tempo em que o momento em que começa a se acomodar a minha curva. Tá? Então, ele subiu, passou pelo set point uma vez, chegou no pico, desceu, passou pelo set point na segunda vez. Na hora que ele vai subir de novo, na hora que ele vai indo cortar o meu set point, né? Ou na hora que ele estabiliza no range, na verdade, né? Na hora que ele toca no set point, perdão, pessoal. Na verdade, qual é o momento em que que o sistema vai ficar estável entre 0,5 do meu set point? Porque ele não vai ficar perfeitinho nunca, tá, pessoal, no sistema real. Então, eu tenho uma tolerância de 0,05, que é esse range aqui, ó. Qual que é o primeiro instante de tempo que ele vai entrar nesse range de 0,5 e vai se manter e não vai sair mais dele? É esse que é o meu TS, tá? Então, entrou aqui em 0,5, se estabilizou, qual que é o primeiro momento que ele entrou? Porque nesse instante de tempo aqui, ó, ele estava fora ainda do 0,5, ele estava com uma tolerância maior. E isso não me interessa, tem que ser 0,05. Então esse é o primeiro momento aqui que ele passa e fica e não sai mais disso. Fica estável nesses valores de 0,05 para cima ou para baixo com relação ao meu set point, que é 1 no caso. Ok? E era basicamente isso. Queria mostrar para vocês. Então essas são as grandezas, né, que envolvem, tá? E esse 0,2, esse 0,02 e 0,05, então, é a tolerância aceitável, tá, pessoal? Lembrando que aqui é o meu CT, minha amplitude, né? Sinal, e aqui com relação ao tempo, tá?
Isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, nessa aula, tá? Lembrando que as referências nossas são os livros do Ogata, né, que é a Engenharia do Controle Moderno, e tem o livro do professor Giancarlo, que é o livro de Sistemas Realimentados que a gente utiliza aqui na Unicesumar, tá? Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram da aula, né? Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, até a nossa terceira aula, até bons estudos, até lá, tchau, tchau.